Bem-vindo a mais uma live às 9 horas da manhã. Aquecimento para o projeto PS Zerado. E vamos aguardar a galera chegar. Já temos Túlio Monteiro está na área. Grande Túlio. Jéssica Amanda mandando aquele tchauzinho. Henrique Viviane. Fala máquina. Você que é máquina, Túlio. Você é uma máquina da turma 6, que eu tô ligado. Lúcia Silvanete, tamo junto. Deixa eu botar um fone aqui, galera. Bom dia. É uma bela forma de... Hoje temos um dia de sol aqui em Vitória, o que é bom. Temos um belo dia de sol. Vamos fixar o tema aqui pra gente. Vamos chamar de procedimentos torácicos e afins, velho. Procedimentos torácicos e afins. Temos uma live hoje poderosa. Deixa eu fixar esse comentário aqui, rapaziada. Pronto. Temos nossa live fixada já. E, meus caros, a pergunta que eu faço para vocês que estão presentes aqui é a seguinte. Na hora que a gente pensa em pronto-socorro, plantão e tal, obviamente que a gente pensa em procedimento, concorda? Né? Todo mundo aqui que pensa em dar plantão ou que está dando plantão, em alguma maneira você está pensando também que você vai ter que, além de manejar algum paciente, você vai ter que fazer procedimento, concordam? Então, procedimento faz parte, vamos dizer, da curva aí de aprendizado para você ter segurança no plantão, para você zerar um PS, beleza? Então, por isso que muitas vezes a gente está sempre falando de procedimento, seja no treinamento, a gente tem um módulo só de procedimento, seja no Close Friend, seja aqui no Instagram. Então, procedimento é sim uma base para você ter tranquilidade para dar um plantão. Concorda? Você concorda comigo? Mas já começa mandando um coração porque hoje eu tô animado. Acabei de fazer uma calistenia, então hoje eu tô animado. Então, saber principalmente os fundamentos e o passo a passo dos procedimentos mais rotineiros no pronto-socorro vai te dar mais segurança, beleza? Então essa é a ideia, né? A gente vai fazer daqui a alguns dias o projeto PS Zerado, e esse evento, que é um evento inédito que a gente nunca fez, né? Para alguém, às vezes alguém já participou de algum evento aqui no PS Zerado, e a ideia do evento, obviamente, é trazer para vocês segurança para dar o plantão, de forma bem simples, segurança para dar um plantão. Para isso eu entendo que a gente precisa entender além de um livro, entender além do livro, quando a gente está lendo um livro sobre, igual a gente vai falar sobre toracocentese aqui, de drenagem, a gente precisa ver como é que é na prática mesmo, como que funciona isso na prática, como que a gente consegue fundamentar aqueles conceitos que a gente está lendo. E para ilustrar, a gente vai trazer um caso clínico aqui também. Então acho que no final dessa live vocês vão estar aqui a fim de atender um paciente que precisa de um procedimento torácico. E me faz lembrar também, cara, da época da residência, né? Eu lembro da primeira vez que eu tive que drenar um tórax, eu lembro da primeira vez que eu atendi um pneumotórax hipertensivo, eu lembro dos primeiros baleados no tórax. Sempre um paciente do tórax é um paciente que chama mais atenção, né? É um paciente que tem bastante comemorativo, é um paciente, normalmente paciente grave. Então, eu sempre, logo quando eu aprendi pela primeira vez, assim, quando eu tive a oportunidade de fazer ali com o residente, eu já fiquei assim imensamente feliz. Porque dominar esse tipo de procedimento, que eu particularmente acho o procedimento aí talvez mais complexo aí do pronto-socorro, te dá uma segurança absurda, né? Então, bem-vindo mais uma live, bem-vindo. Você podia estar na praia hoje. Hoje você realmente podia estar na praia, você está aqui comigo, então você merece meu obrigado. E pra gente começar bem, meus caros, deixa eu puxar aqui. Olha essa ideia aqui. Vou puxar o caso e a gente vai começar essa discussão. Dá uma olhada aqui. Eu não sei, deixa eu tirar os comentários aqui e eu vou ler, se não tiver tão bom pra vocês. Olha a ideia. Esse paciente eu discuti esse caso aqui do CF. Eu atendi tem mais de um ano já. O paciente de 52 anos, negro, deu uma entrada no PS com dispneia, que não tá aparecendo aqui por causa da minha telinha. A anamnese desse paciente, ele começou com uma tosse de início súbito há mais ou menos 8 dias, associada à dispneia aos esforços. Mas era uma dispneia, assim, realmente aos esforços, assim, quando ele
Esse cara ele era bem atleta, ele tinha um shape assim, ele era bem atleta, parecia que ele fazia esporte, alguma coisa assim. Então ele falou que era realmente quando ele fazia assim, ele subia muita escada, quando ele estava fazendo uma caminhada longa, ele sentia uma dispneia, e assim, dependendo da pessoa, subiu uma escada da dispneia, mas tudo bem. Era a queixa do paciente. Se ele tá lá falando que tá com dispneia, bicho, começa por aí, né? Valorize, né? Sem febre, e era um paciente totalmente rígido. 52 anos, é um paciente rígido, ou seja, não é hipertenso, não é diabético, né? Não tinha nenhuma comorbidade específica, nunca tinha operado, não tinha nenhuma alergia, né? Beleza, comecei aí a partir pro exame físico dele, né? O paciente estava em bom estado geral, o paciente, obviamente, lúcido, estava conversando bem, estava corado, febril, hidratado, pulso bom, eocárdico, tinha uma ligeira hipertensão, tá? Não sei se pelo desconforto, não sei se pelo quadro de dor que ele sentia a respiração, mas uma ligeira hipertensão, bota aí, eu não lembro exatamente o valor, mas vamos assumir que uns 130, 140, acho que está bem razoável, né? Se fosse 160 eu teria colocado hipertenso na época, né? Mas vamos botar aí 130, 140, algo que tende à hipertensão, né? Pensando assim. Exame físico do tórax dele, tórax atípico, né? Tinha uma dor em inspiração forçada ou dor em inspiração profunda, é a mesma coisa, né? O paciente inspirava profundamente e tinha uma dor à direita, próximo ao gradil costal, exatamente como eu fiz aqui. Tinha uma dor nessa região quando ele fazia uma inspiração forçada ou inspiração profunda, né? Não era uma dor muito bem definida, não era uma dor pontual, e não era uma dor, e aqui vem um detalhe do exame físico, galera, que vale a pena a gente pontuar, que é o seguinte: nesse tipo de paciente, sempre palpa a região, tá? Obviamente expõe a região e palpe, porque muitas vezes eu já tive a oportunidade de atender vários pacientes que têm trauma nessas regiões, e às vezes ele tem dor exatamente a palpação do gradil costal, né? E dá um diagnóstico diferencial com costocondrite, né? Ou com traumas, então sempre palpe também, além de expor, palpe. A ausculta, olha isso, a ausculta relativamente normal. Eu escrevi isso tem um tempo, né? Eu não sei, normalmente depois que a gente atende eu já costumo fazer os casos do CF, né? Mas eu não sei o que eu quis dizer exatamente como a ausculta relativamente normal. Mas o que eu lembro profundamente aqui é que ele tinha um murmúrio diminuído à direita. Tá. Beleza. Então a gente tem aqui um caso clínico aqui já bem assim, claro, né? A gente tem um caso aqui bem claro aqui de um paciente que está com uma dispneia, dor à inspiração, né? Vamos assim, pontuar, né? Um paciente com dispneia, é um paciente rígido, é um paciente com dor à inspiração profunda, na região de gradil costal, e que tem uma alteração na ausculta, mas você viu que eu não falei que ele tem estertor, não falei que ele tem ronco, ele tem uma ausculta diminuída, ou seja, comparativamente em região de ápice, e eu achei que naquele dia ele tinha um murmúrio vesicular diminuído à direita. Vamos lá, vamos abrir aqui para a gente poder pensar junto. O que vocês têm aí de hipótese diagnóstica? O que vocês fariam logo a seguida, né? Então, uma anamnese bem profunda aqui, o exame físico bem dirigido. Qual que seria o próximo passo de vocês? Manda nos comentários aí que eu vou mandar um ovinho aqui pra dentro. Vou mandar um ovinho, alguém quer? Ovinho? Manda aí. Qual que é a primeira conduta que vocês fariam? Jéssica mandou um raio-x. Pneumotórax. Pode ser. Raio-x de tórax, laboratório, raio-x de tórax. Jacobino, você só um pouco aqui, advogado aqui, né? Por que você pediria laboratório? Pensa aí. Se você nem quiser escrever, você escreve, mas pensa aí. Raio-x PA, pá, tórax, posição ereta, pode ir na pneumotória espontânea. Uma bela hipótese. Concordo que eu circulei mais ou menos por aí também. Não pedi laboratório, tá? A princípio eu não pedi laboratório. Eu cogitei pedir um agaso, tá?
Mas eu falei, eu vou avaliar o raio-x, mas o raio-x não é uma coisa rápida de fazer, né? Eu falei, vou esperar o raio-x e aí eu vou ter uma ideia melhor, tá? Porque, só para pontuar aqui, né? Porque eu não pensei especificamente em hemograma para esse paciente. Antes da gente botar o raio-x dele, eu quero colocar um outro raio-x aqui, um raio-x normal. Vou tentar dar uma dica aqui, né? Deixa eu pegar eu queria um raio-x melhor até. Esse raio-x aqui, ele vai ficar cortado, ele não vai ficar como eu queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Não vai ficar como eu queria, não. Vou fazer o seguinte. Mas vai dar pra gente ilustrar, O corte ficou grande. Mas olha a ideia aqui que eu quero colocar. Esse aqui tá muito aproximado, eu sei. Que é do zoom aqui. Esse raio-x é o raio-x dele. Esse é o raio-x desse paciente, tá? No raio-x que a gente está pensando no pneumotórax, eu vou dar uma dica que eu uso. Eu sei que tem várias formas de você colocar isso num fluxograma de como avaliar um raio-x. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Eu vou tentar dar uma dica para vocês, dar uma estratégia que eu gosto de usar para afastar rápido um pneumotórax olhando o raio-x, tá? Então, como que eu costumo fazer? Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo ajudar vocês aqui de outra maneira. Vamos lá. Já que está muito cortado, vamos lá. Acho que aqui vai dar pra gente ver melhor. Então, vamos fazer o seguinte, quem tá aqui comigo, tenha fé, meu cara, tenha fé. Antes da gente ir para esse raio-x aqui, vamos olhar esse raio-x aqui, ó. Estão vendo bem? Olha, o que eu costumo fazer para afastar rápido, né, um pneumotórax e tal. Aqui está invertida a imagem para vocês, eu acredito, né? Mas o que eu costumo fazer? Eu costumo olhar principalmente para a linha central, tá? Para as bordas aqui do coração, traqueia e broncos principais. Então eu olho para a estrutura mediana. Costumo fazer assim. Olho para a estrutura mediana. Por quê? Minha maior preocupação quando eu estou pensando no pneumotórax, né, além eu sei que eu tenho um quadro clínico associado, mas é ver um pneumotórax grande, um pneumotórax assim extensivo, até mesmo se eu tiver um paciente que tem sintomas ali associados, um pneumotórax hipertensivo. Então quando eu avalio a linha média, eu já tenho uma ideia clara se eu tenho desvio, por exemplo. Então o fato de eu olhar traqueia broncofronte, né, bordas do coração, aqui tá invertido, esse lado aqui é esquerdo, né? Bordas do coração, eu já tenho uma ideia, eu posso até olhar as regiões hilares também, acaba me ajudando. Eu tenho uma ideia já rápida se eu tenho um pneumotórax com um volume já grotesco, que há até vamos dizer, fugiu a palavra aqui, né? Mas empurrando já o lado contralateral, não fugiu a palavra aqui, né? Um desvio para o lado contralateral, exatamente, obrigado, Luiz. É por isso que eu gosto de olhar para o meio. Outra coisa que eu costumo, logo depois que eu faço isso, olha as cúpulas, obviamente, né? Quero ver o padrão de cúpula do paciente e ápice pulmonar. Eu dou uma olhada no ápice e do ápice eu olho as bordas do exame. Do ápice aqui, ó, eu olho a borda do exame, a borda do tórax, Por que eu olho a borda do tórax? Então, calma aí, vamos tentar botar aqui num padrão, né? Então, é minha forma de avaliar. Avalio a estrutura mediana, avalio as cúpulas, olho o ápice e desço pela borda. Por quê? O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar exatamente isso aqui, ó. Olha aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó? A gente olhou o centro, não há um desvio, região hilar está mantida. Quando eu vou lá no ápice e olho as bordas, olha o que eu consigo ver ali. Olha o que eu consigo ver de forma clara quando eu faço isso, bem rápido. Você consegue perceber que há uma linha entre o tórax e o pulmão? Eu tenho uma segunda linha que delimita o pulmão. Então eu tenho o tórax, caixa torácica ali, né, com as costelas, e eu tenho uma segunda linha que delimita o pulmão. Então dessa maneira, esse é o raio-x dele, tá, galera? Esse é o raio-x desse paciente. É o raio-x real desse paciente.
Ou seja, rapidinho você bate o olho num pneumotórax. O pneumotórax é uma imagem simples no raio-x. Principalmente se é um pneumotórax assim, algo volumoso, né? Você consegue ver tranquilamente, né? Quando você tem um bom raio-x, paciente em inspiração profunda, em PA, você consegue ver bem. Então, a dica que eu dou é essa, né? Primeiro, eu sempre olho pensando no desvio e depois eu dou uma olhada de forma, como a Gabs mandou aqui, né? A ausência de trama vascular, beleza, é o termo técnico, né? É o termo que a gente vai ler no livro. Mas eu quero que você aprenda, você precisa... se você aprendeu a trama vascular, ok, mas olha aqui, tem uma segunda linha. Há uma diferenciação de condensação ali, um lugar é ar, outro é pulmão, e é isso que importa. É isso que você consegue ver claramente no raio-x. E aí, meus caros, a gente tem realmente um pneumotórax. Nesse quadro desse paciente que estava em casa e tal, vocês concordam comigo que é um pneumotórax simples, né? Um pneumotórax espontâneo. Desculpa, simples também, mas é um pneumotórax espontâneo, né? Concordam comigo? Conseguiram ver bem ali o pneumotórax? Ficou claro? Se ficou claro para você, manda um coração aí. Se você ainda não conseguiu ver, você diz não, que aí eu te mostro de novo. Mas então, meus caras, olha aí. Então a gente tem um caso aí, um caso que poderia te dar arrepios no pronto-socorro. Mas eu não quero que você tenha arrepios no pronto-socorro. Se por acaso acontecer com você, você vai lembrar dessa live e de como manejar esse paciente, né? De como você ter um manejo tranquilo desse paciente. Só pra gente lembrar aqui, vou pontuar aqui algumas coisas. Ponto de vista de pneumotórax, vocês concordam comigo que eu vou ter, eu vou chamar aqui de dois tipos de pneumotórax, tá? A gente tem um pneumotórax, vou até fazer um resuminho aqui, dependendo, eu mando pra vocês depois. A gente vai ter um pneumotórax traumático, concordam? Além do traumático, eu tenho um pneumotórax espontâneo, concordam comigo? Quando eu tenho um paciente com pneumotórax traumático, né, eu vou sempre cair no pneumotórax simples e no pneumotórax hipertensivo, né? A conduta para o pneumotórax traumático não tem jeito, é a drenagem. Claro que no pneumotórax hipertensivo, antes da drenagem, né, eu preciso fazer uma toracocentese de alívio, eu preciso aliviar aquele pneumotórax hipertensivo, tornar ele um pneumotórax simples. Depois disso, eu dreno o tórax, ok? Então, a conduta no pneumotórax traumático, né, um paciente que sofreu um acidente de carro, o paciente tomou um tiro, o paciente caiu de uma laje, é uma conduta, ela é mais retilínea, não tem muito para onde fugir, beleza? A forma de drenagem pode ser diferente, tudo bem, a depender do tamanho, da estabilidade, mas a conduta no final das contas acaba sendo a mesma. Agora, quando eu tenho um pneumotórax espontâneo, fica um pouco mais complexo, fica um pouquinho mais complexo aqui a gente fazer essa historinha, porque a depender de dois fatores, eu vou ter uma conduta diferente, tá? Então vamos lá. Quais são os dois fatores que eu avalio para esse paciente? Eu tenho que avaliar estabilidade hemodinâmica. Estabilidade hemodinâmica / estabilidade respiratória, também vamos incluir aí um quadro de estabilidade, eu preciso avaliar. E eu preciso avaliar também o tamanho desse pneumotórax. Com esses dois pilares, estabilidade e tamanho, eu consigo definir com muita clareza a conduta para esse caso. Tá bom? Como que eu defino estabilidade hemodinâmica? Simples. Avaliação de pulso, avaliação de pressão arterial, avaliação de saturação venosa central, saturação por oxímetro, saturação de pulso, né? Saturação de oxímetro, avaliação, lembra do laboratório, de uma gasometria, é um paciente está hipoxêmico, é um paciente está retendo CO2, como é que está, se o paciente está acidótico ou não, eu consigo avaliar para uma gasometria. Então, de certa maneira, eu tenho parâmetros aí clínicos, hemodinâmicos, e poderia usar um parâmetro laboratorial como uma gasometria. Ele é bem satisfatório. Dessa maneira, eu tenho uma clareza se meu paciente é um paciente estável. O que é um paciente estável? Esse paciente que eu estou te falando. O cara tinha, sei lá, 80 de pulso, 130 por 90 de PA, saturando 98 em ar ambiente, e uma gasometria normal. Concorda comigo que é um paciente estável, do ponto de vista hemodinâmico, respiratório. Tem uma dispneia, sim, mas em repouso ele não tem dispneia. Não tem esforço respiratório, não tem tiragem, não tem uso de musculatura acessória. É um paciente que está totalmente estável. Nesse paciente que está totalmente estável, minha conduta vai ser diferenciada. Outro ponto que eu avalio é tamanho.
tamanho do pneumotórax que eu estou avaliando. E como que eu avalio o tamanho? Uma forma de a gente avaliar tamanho é um pouco subjetivo, galera, mas isso ainda é o que a gente encontra na literatura, né, como um parâmetro de avaliação. Claro que a gente pode sempre, aqui a gente está falando de raio-x, a gente não está falando de TC. Um parâmetro que a gente pode usar é um raio-x de perfil, onde eu meço do ápice, né, do tórax até o ápice da cúpula. Então, como se eu medisse aqui, ó, do ápice do tórax ali, onde eu tenho a primeira costela, até o ápicezinho dessa segunda curva que eu estou vendo do pulmão. Se eu tenho um valor acima de 3 centímetros, eu chamo de pneumotórax maior. Se eu tenho um valor abaixo de 3 centímetros, eu chamo de pneumotórax menor. Então, é uma medida um pouco subjetiva, tá? Uma medida um pouco subjetiva, mas é a medida que a gente tem. É uma das medidas que a gente pode usar e é simples, a gente consegue fazer isso numa radiografia. Um pneumotórax desse é um pneumotórax grande, tá? O paciente está em PA aí, tá? E você vê que ele já tem mais de 3 centímetros ali no raio-x, tá bom? Então, é um pneumotórax grande, é um pneumotórax maior. Esse pneumotórax. O pneumotórax menor seria algo bem discreto, beleza? Então, esses dois parâmetros vão me guiar agora para eu criar meu fluxograma para manejar esse paciente. Então, vamos criar esse fluxograma aqui. Então, uma vez que eu tenho... Primeira pergunta que eu vou fazer, né? No meu paciente com pneumotórax. Eu tenho um paciente com pneumotórax espontâneo, eu vou e me pergunto, eu tenho estabilidade hemodinâmica? Eu tenho estabilidade hemodinâmica? Eu pergunto isso, tem estabilidade hemodinâmica? Lembra que a estabilidade hemodinâmica também tem a ver com um pouco da estabilidade respiratória daquele paciente. É um paciente hipopneico ali em área ambiente, ou o paciente está precisando apenas de um catéter, talvez, e restante dos parâmetros hemodinâmicos estejam ok, uma gasometria boa, tem que ter um pouco de feeling aqui. Mas se um paciente está estável hemodinamicamente, uma coisa que eu preciso avaliar dele agora é o tamanho. É um pneumotórax maior ou menor? Se é um pneumotórax menor, esse paciente é um paciente candidato a uma conduta mais conservadora, mais expectante, mais de observação. Posso manter esse paciente, por exemplo, 24 horas no pronto-socorro, ou 24 horas numa terapia intensiva, ou 24 horas num leito de sala vermelha, seriar o raio-x a cada 12 horas e ver a progressão do pneumotórax, manter o paciente em repouso, sintomáticos, ofertar O2. E aí eu tenho um acompanhamento dessa evolução. Agora, eu tenho estabilidade, mas como o nosso quadro aí, eu tenho um pneumotórax maior, né? Eu tenho um pneumotórax grande nesse paciente. E aí, nesses casos, eu vou ter que fazer a drenagem uma hora ou outra. A questão aqui é o fato de eu ter estabilidade não torna o meu procedimento um procedimento de emergência, que eu tenho que fazer correndo ali no pronto-socorro. Não. Posso manter esse paciente em observação, posso colocar um jejum, às vezes levar para o centro cirúrgico, posso passar o caso para um cirurgião torácico, posso internar e combinar o procedimento algumas horas depois. É um caso que eu tenho uma tranquilidade maior para manejar, mas é um paciente que vai evoluir para uma drenagem, ok? Então, no final das contas, esse cara ganha também uma drenagem torácica. A diferença é que eu tenho um pouco mais de tempo para manejar. Agora, se eu estou com um camarada que não tem estabilidade hemodinâmica, tá? Então, um paciente que tem 130 de frequência, um paciente que tem, né, tá saturando menos de 90, precisa de catéter, precisa de máscara, um paciente está fazendo insuficiência respiratória, faz uma gasometria, tá com hipoxemia na gasometria, fazendo uma acidose. Eu tenho um paciente que não está agora estável hemodinamicamente. É um paciente que não está normal. Nesse quadro, olha que interessante. O tamanho do pneumotórax faz diferença aqui? Mandei para mim, o que vocês acham? Num paciente que está instável hemodinamicamente, um paciente que está fazendo esforço respiratório, está taquipneico, taquicárdico, faz diferença o tamanho desse pneumotórax? Manda é boa. Paulinho tá último, ele fala um coraçãozinho. Não, Pamela já assumiu a dianteira aqui. Puxou um não. Carol Cardoso também, Gabi. Isso aí. Se eu tenho um cara, então, que é instável, que está desconfortável do ponto de vista respiratório,
Não importa o tamanho do pneumotórax desse paciente. Esse paciente precisa de drenagem. Beleza? Ou seja, é um fluxograma simples. É um fluxograma de atendimento simples. Não tem muita diferença. Calu, um belo comentário que você fez, só que pra gente dar um adendo. O paciente ele pode ter alteração do ponto de vista hemodinâmico e respiratório e não ter um pneumotórax hipertensivo. Né? Lembra que até o diagnóstico do pneumotórax hipertensivo é um diagnóstico clínico, né? Então eu preciso por quê? Eu preciso do fundamento que existe por trás do pneumotórax hipertensivo. Qual que é o fundamento que existe por trás do pneumotórax hipertensivo? Quando eu tenho um aumento pressórico, ou seja, um pneumotórax de válvula única, onde não há escape, eu sempre estou aumentando a quantidade de ar naquele tórax. O que acontece? Eu tenho uma força aí de puxo mesmo, eu tenho um desvio contralateral de quem? Das estruturas da base. E se eu tenho desvio da estrutura da base, eu lembro de quem? Eu lembro de aorta e lembro de cava. Se eu tenho pinçamento de aorta e cava, o que acontece? Quando eu pinço a cava, o sangue fica restrito aqui, turgência jugular. Se eu pinço a aorta, o que eu tenho distalmente no braço? Hipotensão. Então, para eu definir um pneumotórax hipertensivo, eu preciso do fundamento que há por trás. Não só ataque apneia, não só um ataque cardíaco. Eu preciso do fundamento hemodinâmico que condiciona um pneumotórax hipertensivo. Tá? Se eu tiver um pneumotórax hipertensivo, eu vou lançar a mão da toracocentese de alívio. E é aqui que eu quero mostrar, vou botar um vídeo para vocês aqui, que é o vídeo do procedimento. A gente fazendo o procedimento é um boneco que a gente vai fazer, mas a gente vai conseguir pontuar o que é mais importante aqui. Porque esse é o tipo de procedimento, toracocentese de alívio, que vale a pena muito saber. Porque se você precisar lançar a mão, é um procedimento de salvar vidas. Né? Ano passado a gente teve a oportunidade de fazer, a gente também colocou esse caso no CF, não sei se alguém aqui tá do CF, a gente colocou até no treinamento também. A gente teve a oportunidade de manejar um pneumotórax hipertensivo e o paciente assim, hipotenso, usando 25 de nora, saturando menos de 40, em menos de 5 minutos a gente praticamente desligou a nora do paciente e ele saturava já mais de 80, foi incrível. Outro dia de manhã o paciente bem, muito bem, claro que a gente fez a toracocentese e drenou depois, mas então foi assim, foi realmente excelente, é um procedimento maravilhoso. Então, é isso. Se você tá curtindo essa live, enquanto eu vou comer o último pedaço de ovo aqui, manda um coração pra mim, sério, na moral. Paulo, se você tá nessa live ainda, você precisa mandar um coração pra mim, velho. Eu tô com saudade de você. E aí? Vamos lá. Tá. Antes de eu ir pro vídeo. Já vários corações, agora tô bem mais feliz. Muito mais feliz. Qual que é o fundamento? Para eu ter o pneumotórax hipertensivo, eu preciso de uma condição hemodinâmica. Eu preciso de um aspecto hemodinâmico que condiciona o pneumotórax hipertensivo. O que existe no pneumotórax hipertensivo? Eu tenho uma válvula única que causa aquele pneumotórax, ou seja, o ar ele só fica entrando dentro do tórax, entrando no espaço pleural, até o ponto onde eu tenho uma força tão grande ali que eu tenho um desvio contralateral das estruturas da base. E se eu tenho desvio da estrutura da base, eu tenho que lembrar dos grandes vasos. Eu lembro de cava e lembro de aorta. E quando eu tenho desvio dessas estruturas, eu tenho pinçamento dessas estruturas. Imagina o coração, um pêndulo do coração aqui, ó, aorta e cava, e eu desviando isso. Eu tenho um pinçamento dessa estrutura. Se eu tenho um pinçamento de cava, eu tenho um acúmulo de sangue na região cervical, região cefálica. Se eu tenho um acúmulo, eu tenho turgência jugular, que faz parte da tríade. E se eu tenho pinçamento da estrutura arterial, da aorta, o que eu vou ter aqui quando eu botar um manguito aqui no braço? Se a aorta está pinçada lá na origem, eu vou ter hipotensão. Então esse é o aspecto hemodinâmico do pneumotórax hipertensivo. Eu preciso desse aspecto. Uma válvula única que eu vou aumentando o status pressórico até um ponto que eu tenho força o suficiente para empurrar
o tórax para o outro lado, empurrar esse mediastino para o outro lado. É assim que eu gosto de imaginar essa fisiopatologia. Me dá clareza para ver essa tríade sem precisar decorar ela. Para mim é claro, não preciso de decorar. Fica claro para mim assim. Isso aí é tríade, deixa para marcar questão de prova, beleza? Vamos ao procedimento. Aqui, galera, para quem lembra, esse ATLS aqui, ó, é o nona edição. O ATLS nona edição, ele ainda trazia, a gente vai fazer toracocentese aqui, tá? Toracocentese no trauma, toracocentese de alívio, toracocentese no pneumotórax hipertensivo. A toracocentese ainda era realizada até a nona edição, sempre no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Então é exatamente isso que eu estaria falando no vídeo, mas eu tirei o áudio. Então a gente sempre fazia aí. Na 10ª edição a gente teve uma mudança, né, trazendo a punção ali, ó, para o mesmo local da drenagem. No 5º, 6º espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e média. Por quê? Em teoria tem um pouco do perfil, né, do paciente que foi avaliado, do paciente que é conduzido dentro do ATLS. O paciente americano ali era um paciente mais obeso, e às vezes a punção do segundo espaço não chegava na cavidade torácica, e aí acabou se optando por fazer essa região aqui na mesma região que se drena, para você ter menos subcutâneo do que a região aqui anterior. Então essa é vamos dizer, seria o porquê dessa mudança maior, o porquê maior dessa mudança. Mas assim, você fazer o procedimento realizado no segundo espaço sendo bem sucedido, né, ele também alivia o fundamento do pneumotórax, ele cria mais uma válvula permitindo que o ar saia. Então eu alivio aquela pressão. O grande problema, você lembra do fundamento do pneumotórax? Eu tenho uma válvula única onde o ar só entra. Então quando eu crio um novo pneumotórax aqui, ou seja, quando eu perfuro a pleura aqui, eu crio, querendo ou não, um sistema de escape. Quando eu crio um sistema de escape para o ar, eu tenho uma redução da pressão ali dentro do tórax. Então eu tenho uma regressão dessa força que empurra o mediastino. Olha que interessante, forma bem simples de pensar. É para isso que a gente faz a toracocentese de alívio. Então, se a gente fosse fazer no segundo espaço intercostal, como que a gente fazia, né? A gente precisava de material é mais simples, a gente pode usar um abocate, que eu estou na mão ali, ó. Vou tirar um comentário só para a gente poder ver. Um abocate, um gelco 14, um gelco 16, um gelco mais grosseiro, até uma agulha rosa seria possível, já fiz com agulha rosa também. Como que a gente precisa? A primeira coisa é identificar o segundo espaço intercostal. Como eu identifico? Eu posso palpar da clavícula para baixo ou seguir ali, ó, fúrcula, manubra external, ângulo de Louis, segundo espaço intercostal. Tá? Então, fúrcula, manubra external, quando eu tenho a minha primeira ângulo de Louis, para o lado, segundo espaço intercostal. Tá bom? Uma vez que você está no segundo espaço intercostal, a punção ela deve ser feita, lembra daquela estrutura, das costelas, né? O feixe neurovascular, né? Artéria, veia e nervo, eles passam na borda inferior da costela superior. Então, minha punção, ela tende a puncionar sobre a costela inferior, na borda superior da costela inferior. Sempre lembra disso. Toda vez que você vai puncionar o tórax, qualquer lugar do tórax, lembra dessa definição. Eu posso fazer essa punção com uma agulha rosa, posso fazer com abocate, inclusive com abocate eu posso tirar a agulha e deixar o gel, deixar só o plástico ali, né? Vamos colocar assim. Mas qual que é o problema disso? Eu tô até mexendo ali nele, por quê? Porque às vezes acontece de você fazer isso, o paciente dá uma melhoradinha e depois ele piora de novo, porque o gel que ele acaba dobrando, dentro do paciente, então ele para de fazer aquela válvula de escape, ele volta a fazer um pneumotórax hipertensivo. Então lembra disso, né? Pode deixar a agulha? Pode. A agulha, querendo ou não, vai ser um pouquinho mais traumático. Se você usar o abocate, lembra que talvez você precise repuncionar, tá? Principalmente aquele abocate que você não consegue encaixar de novo, né? O catéter. E se a gente for fazer no quarto e quinto espaço, né? Então, o que a gente usa como referência? A gente usa um mamilo. O mamilo tá no quarto espaço. Ah, Rômulo, eu quero contar. Conte, não tem problema. Vai do segundo, ângulo de Louis, segundo para baixo. Só um detalhe aqui. Não adianta começar a contar daqui, tá? Aqui a gente não consegue palpar a primeira, segunda costela. A gente sempre tem que começar na região anterior do tórax. Quando eu tô no quarto, pelo menos no quarto espaço, eu me direciono para a linha axilar anterior. Aí aqui eu consigo contar o quinto e o sexto, tá? Não adianta vir daqui querer contar, não. Mesmo o paciente com o braço para cima, não adianta. Então você tem que começar na região anterior, depois vir para a região lateral do tórax.
Mesma coisa. Você vê que eu direciono um pouco a agulha para cima. Por quê? Ali eu tenho as duas costelas do mesmo jeito. Aqui eu tenho feixe neurovascular. Aqui eu tenho tranquilidade para funcionar. Então eu costumo falar até para os meus alunos, e é uma coisa que eu tinha um chefe meu que ensinava, que era, você pode inclusive, claro, galera, aqui eu estou mostrando o procedimento aqui, né? Por exemplo, antes desse passo a passo aqui, a não ser que seja uma coisa muito urgente, a gente poderia fazer uma anestesia, tá? Anestesia local. Agora, uma ideia aqui legal é o seguinte: você vir com a agulha encostar na costela inferior. Por quê? Quando você encosta na costela inferior, você tem total segurança que você não está no feixe neurovascular. Concorda comigo? Tinha um chefe meu que falava isso. Então, a gente sempre botava a agulha bem próximo aqui, bem próximo, para sentir mesmo a costela inferior, porque eu tinha total certeza. E aí, nesse momento, ele falava essa palavra, né, para você cavalgar a agulha, ó, cavalgar a agulha. Por quê? Para ter total segurança que você não está no feixe neurovascular. Legal essa dica é muito prática, faz muito sentido e é muito simples. Te dá uma segurança muito, assim, para drenagem é a mesma coisa. A segurança que você tem quando você faz isso aumenta muito. Você vai lá na costela inferior, cara. Na hora que você está, por exemplo, na drenagem, né? Tá dissecando, identifica a costela inferior. Coloca seu Kelly aqui em cima e quando você for fazer, ó, a abertura pleural com o Kelly ou com a tesoura, cavalgue essa estrutura, a costela inferior. Você tem muita segurança ali. Então você perde aquele medo de você não saber onde você está aqui no espaço intercostal e meio que desesperar. Então quando você apoia aqui, primeiro que você tem um apoio na sua mão. É muito bom você ter esse apoio na mão. Depois você cavalga aquela estrutura. Facilita muito para fazer o procedimento. Para fazer punção, a mesma coisa. Facilita muito. Então, esse cara que me ensinou isso foi massa. Pode colocar aquela torneira tipo three-way? Pode? Pode sim. Pode colocar e deixar aberto. E aí, beleza, tranquilo. E aí depois você vai ter que drenar, tá, galera? Então, assim, toracocentese, esse tipo de toracocentese, uma toracocentese que salva a vida. E se você tá curtindo essa live, faz um print desse momento aqui, que esse momento aqui é interessante. Quem não viu essa live vai querer ver depois. Faça um print dessa live. Faça um print, é uma bela live. Não tem jeito, a gente vai ter que partir para drenagem, como eu ia falar. Agora, esse procedimento, quando você precisa de fazer e você domina esse passo a passo, que não é um passo a passo complexo, velho. Quando você sai aí do livrinho de ficar seguindo uma coisa, vai pra prática, sacou? É isso que a gente gosta de ensinar, prática mesmo, dica da prática. Faz muito sentido, é simples e você realmente salva a vida aqui, velho. Salva a vida real. É um dos procedimentos aí que, para dar plantão, tem que ter segurança para fazer se precisar, entendeu? Esse procedimento não dá para chamar o cirurgião, não dá para esperar. Por que eu tô falando isso? Porque a drenagem torácica, imagina que a gente tá dando plantão junto, eu e a Carla. E aí a Carla, eu sou o cirurgião do plantão, ela é a clínica. Ela, vamos dizer que atende um pneumotórax. Se é um pneumotórax simples e tal, ela tranquilamente vai me chamar, falar: Ron, olha, esse paciente vai ter que drenar, não sei o que lá, eu vou marcar para tal horário, beleza, vou lá, pego o procedimento, material, tudo tem tempo. Agora, se a Carla identifica, se ela tá no meio da noite e ela atende um paciente, né, vítima de um acidente de carro, paciente chega instável, hipotenso, taquicárdico, doença jugular, ele identifica um pneumotórax hipertensivo, se ela não fizer a toracocentese livre, não dá tempo de eu chegar no hospital. O paciente vai parar ali mesmo. Então, por isso que é tão importante todo mundo saber fazer isso aqui, né? É simples, né? Aqui uma outra dica aqui, galera, que ajuda muito esse procedimento. Você pode esse procedimento fazer em decúbito dorsal horizontal, ele atrapalha um pouco. Principalmente se for um paciente mais obeso, você tem uma dificuldade aí, você tem, querendo ou não, você tem mais tecido subcutâneo. Então, normalmente a gente faz aí com uma inclinaçãozinha, né, 30 graus, bem razoável, e pede para o paciente colocar a mão acima da cabeça, tá? Porque aí, além de eu aumentar o espaço intercostal, fica mais fácil para eu realizar o procedimento, tá? Essa é uma outra dica que ajuda muito. Fazer sentado não, aí sentado é toracocentese diagnóstica. Toracocentese paciente que está bem, para fazer avaliação de líquido pleural. Por quê?
Por quê? Por que eu faço sentado quando eu quero avaliar? Olha o fundamento da parada, pra você não precisar decorar isso. Fundamento da coisa. Por que eu faço sentado uma toracocentese diagnóstica de um líquido pleural? Porque quando o paciente senta, gravidade faz o que com o líquido? Faz um nível. Eu tenho um nível pulmonar. Por isso que eu vou lá e punciono o paciente, sentado. Se ele está deitado, o que acontece com o líquido? Ele fica no fundo, fica posterior do tórax. Né? Pulmão aqui em cima, o líquido vai ficar aqui embaixo. Quando eu sento o paciente, eu faço um nível. E aí eu vou, sei lá, ou pela ausculta, ou por ultrassom, eu sei claramente onde começa o nível, eu consigo fazer aquela punção, aquela toracocentese. Paciente, quando eu estou falando de pneumotórax, né, a nossa toracocentese não é no paciente sentado. Beleza? Por quê? Aí não, porque o ar, né, na verdade, o ar nessa situação, ele vai sempre ficar mais anteriorizado, ele vai sempre ficar, e ele vai sair por questões pressóricas também, né, não tem tanta relação com o líquido. O líquido é mais a região onde eu não consegui acertar o nível que existe. Então, por isso que a gente senta o paciente. Sacaram? Entenderam? Ficou mais simples? Ficou mais simples, né? Procedimentos torácicos de diversos, a gente poderia ficar algumas horas aqui fazendo sobre procedimento torácico. A gente tem aí a própria drenagem, a própria toracocentese diagnóstica. Não, Pamela. Vamos lá, vou simplificar então. Quando eu estou fazendo uma toracocentese de alívio, né, uma toracocentese num pneumotórax hipertensivo, essa toracocentese é feita num paciente. O paciente vai estar deitado, né? O paciente deitado, tá? Ponto. Não é o procedimento com ele sentado. Agora, quando eu estou fazendo uma toracocentese diagnóstica para coleta de líquido pleural, para drenagem de derrame, aí eu posso fazer esse procedimento com o paciente sentado, mas também posso fazer ele em decúbito, sacou? Então, tem essas duas características, né? Toracocentese de alívio para pneumotórax hipertensivo, toracocentese de alívio para derrame pleural. A gente não falou de derrame pleural, tá? Então, se eu vou fazer uma toracocentese para pneumotórax hipertensivo, o paciente está em decúbito dorsal, né, cabeceira elevada é mais ou menos uns 30 graus, né, com a mão acima da cabeça, e aí eu consigo fazer. Ou um segundo espaço intercostal, que eu poderia fazer, inclusive, em decúbito dorsal horizontal. O paciente chegou do trauma ali, né, do jeito que ele chegou do trauma, AB, já no B eu identifico o pneumotórax, do jeito que ele está deitado ali, eu punciono o segundo espaço. Posso puncionar tranquilamente com o paciente em decúbito dorsal horizontal. Só a punção do quarto e quinto facilita quando eu estou com a cabeceira um pouquinho elevada e com a mão acima da cabeça. Às vezes eu não consigo. Imagina um paciente vítima de trauma. Isso acontece. Às vezes eu não consigo mobilizar ele tanto, às vezes eu tenho que fazer o paciente em decúbito dorsal horizontal. Fica mais difícil o procedimento porque o espaço intercostal, quando eu estou com os braços para baixo, fica muito mais difícil. Tem uma diminuição do ângulo ali. Boto o braço para cima, levanto um pouco a cabeceira, facilita o procedimento, entendeu? Toracocentese para derrame, é líquido eu preciso de nível. Então, nível, paciente sentado, eu identifico a altura do líquido e punciono. Normalmente a gente punciona atrás, inclusive, uma punção posterior, né? Posso fazer aqui? Posso também, mas normalmente a gente faz punção posterior. É um tipo de procedimento que a gente faz mais em regime intra-hospitalar, né? Mais em paciente internado, enfermaria, casos crônicos, do que especificamente em pronto-socorro, né? Porque a indicação para você fazer isso em pronto-socorro seria um paciente em dispneia súbita, né? Um paciente com derrame pleural volumoso e dispneia súbita. Aí teria indicação de eu fazer uma punção ali no PS. Beleza? Masterizamos aqui, perdemos um pouco desse mistério, que é esse tipo de procedimento. A gente vai fazer lives aqui 9 horas da manhã até o dia 25. E essas lives das 9, a gente vai sempre trazer uma coisa bem prática assim para vocês. Bem prática, que dá para vocês começarem a usar a partir de hoje, né? Caso clínico, procedimento, esse tipo de procedimento, esse tipo de conteúdo, esse tipo de vamos dizer, de visão da prática que faz muita diferença, entendeu? Que você é a dica de você estar fazendo aquilo muito, que você começa, de tanto você perceber os erros ali, de tanto você perceber as dificuldades, você começa a montar, querendo ou não, você começa a montar os seus próprios fluxogramas, começa a ter essa visão um pouco mais prática das situações. Fico muito feliz para quem ficou até agora. Estou muito feliz. Não sei se vocês estão sabendo, mas está rolando uma guerra de prints. Eu pedi para vocês tirarem um print, eu pedi de novo. Por quê? Eu quero ganhar do guru, velho. Eu quero ganhar dele. Ontem foram 6.
Eu preciso demais, cara. Eu preciso demais. Eu não sei como é que tá a contagem pra ele. Então, print essa aula e marca. Pô, live foda. Time Brito. Britão é rei. Britão vai ganhar. Dá essa moral aí, porque eu quero ganhar dele. Eu fiz uma aposta com ele. E tem um prêmio bom por trás disso. Então, eu preciso ganhar, galera. Preciso ganhar. Falou? Conto com a ajuda de vocês. E amanhã às 9, quem vai fazer a live é ele, porque eu vou entrar de plantão, vou fazer 24 horas agora, eu só saio amanhã. Quinta-feira à noite ele vai fazer uma live com vocês também. E sexta-feira de manhã teremos uma live aqui. E aí eu vou fazer procedimentos também, sexta de manhã às 9 horas. Só que eu vou fazer os procedimentos mais simples. Vamos falar de exeres ungueal, vamos falar de sutura, vamos falar de drenagem de abscesso, vamos falar de, sei lá, de pereba, de tirar prego do pé, de tirar alecrim da amígdala. Você já tirei um alecrim da amígdala? Acredita nisso? Uma vez um paciente chegou que estava com dor na garganta, ele tinha um talo de alecrim na amígdala. Que coisa, velho. Me marcou esse talo de alecrim. Meus caros, bom dia pra você. Boa semana pra vocês. Até sexta-feira. Acho que é sexta-feira. Sexta-feira eu tô aqui de volta às 9 horas da manhã. Beleza? Então, Pamela, você vai amar tirar unha, porque tirar unha é muito gostoso. É muito bom. Beleza? Tamo junto. Beijos.